Você já tomou uma decisão que fazia todo sentido e ainda assim sentiu que havia algo errado? Talvez tenha sido continuar ou não em um emprego, terminar ou não um relacionamento, manter ou não uma amizade, ou qualquer uma das inúmeras decisões que a vida nos obriga a tomar constantemente. Racionalmente tudo parecia correto. Existia a aprovação das pessoas mais próximas. A lógica fazia sentido. Os argumentos eram bons, mas ainda assim existia algo difícil de explicar. Uma sensação persistente. Como se alguma parte de você continuasse dizendo: isso não é exatamente o que eu quero. O curioso é que, na maioria das vezes, ignoramos essa sensação. Aprendemos a confiar na lógica e na razão. Buscamos nos amparar em opiniões, conselhos, argumentos prós e contra. E isso não acontece por acaso. Vivemos numa cultura que valoriza profundamente o intelecto. Antes de tomar uma decisão importante, procuramos informações. Pesquisamos, comparamos, analisamos. Tentamos encontrar a resposta mais racional possível, e existe muito valor nisso. Afinal, foi justamente a capacidade de pensar, refletir e construir conhecimento que permitiu grande parte do nosso desenvolvimento humano e social. O problema começa quando passamos a acreditar que o intelecto é a única fonte confiável de orientação. Como se tudo aquilo que sentimos precisasse ser constantemente filtrado, corrigido ou silenciado. Foi observando esse fenômeno que Carl Rogers chegou a uma conclusão que, à primeira vista, parece estranha. Ele percebeu que muitas das decisões mais importantes da sua vida surgiram primeiro como uma sensação, muito antes de se transformarem em uma ideia organizada, muito antes de fazerem sentido racionalmente. Ao longo da sua trajetória profissional, Rogers frequentemente seguiu caminhos que pareciam estranhos para outras pessoas. Em alguns momentos, pareciam estranhos até para ele mesmo. Foi ridicularizado algumas vezes, questionado em outras, mas havia algo dentro da sua experiência que continuava indicando uma direção, uma espécie de percepção difícil de colocar em palavras. E foi justamente ao confiar nessas percepções que ele começou a notar algo interessante. Nem sempre conseguia explicar imediatamente por que estava escolhendo determinado caminho. Mas com o passar dos anos, percebia que aquelas escolhas carregavam uma coerência que sua mente consciente ainda não conseguia enxergar. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Talvez tenha aceitado um trabalho que parecia perfeito, enquanto uma inquietação silenciosa continuava ali. Talvez tenha insistido num relacionamento porque todos diziam que valia a pena, mesmo com aquela sensação persistente de que algo não encaixava. Ou talvez tenha feito exatamente o contrário. Escolheu um caminho que parecia ilógico para todo mundo ao seu redor, e só anos depois conseguiu compreender o motivo daquela escolha. Rogers não interpretava isso como uma luta entre razão e emoção. Esse é o ponto importante. Ele não estava dizendo que devemos abandonar a racionalidade, nem que devemos seguir qualquer impulso que apareça. Na verdade, ele propunha algo muito mais sofisticado. A ideia de que existe uma sabedoria presente na totalidade da experiência humana. Uma sabedoria que nasce da experiência inteira. Daquilo que você pensa, daquilo que sente e até daquilo que ainda não consegue explicar. É como se, em alguns momentos, nossa experiência já soubesse algo que nossa mente ainda está tentando descobrir. Existe uma frase citada por Rogers que expressa isso de forma muito bonita. Ela é do sociólogo Max Weber. Ele diz: ao prosseguir os meus humildes esforços de criação, dependo numa grande medida daquilo que ainda não sei e daquilo que ainda não fiz. Percebe como essa frase quase traduz o pensamento de Rogers? Ela descreve uma experiência profundamente humana. Para trazermos isso para o mundo real, imagine por um instante um pintor diante de uma tela em branco.
Ele possui técnica, conhecimento, experiência. Mas ao tocar a tela com o pincel, a obra não nasce apenas da técnica. Ela nasce também daquilo que ele sente, daquilo que percebe, daquilo que ainda não consegue explicar completamente. Se dependesse apenas daquilo que ele já sabe, talvez nunca criasse nada realmente novo. A criação surge justamente desse encontro entre aquilo que ele compreende e aquilo que ainda está descobrindo. Para Rogers, a vida funciona de maneira parecida. Muitas vezes esperamos ter todas as respostas antes de agir. Esperamos ter certeza. Esperamos eliminar qualquer dúvida. Esperamos compreender completamente o caminho. Mas a verdade é que muitas escolhas importantes não surgem primeiro na razão. Surgem numa percepção, numa inclinação, numa sensação difícil de explicar, e só depois se transformam em pensamento. É por isso que Rogers passou a confiar cada vez mais na própria experiência. Não porque acreditasse ser infalível. Pelo contrário, ele reconhecia que poderia errar, assim como todos nós erramos. Mas percebeu que sua experiência completa costumava ser mais sábia do que a tentativa de reduzir tudo a argumentos puramente intelectuais. A grande questão para ele não era escolher entre razão e emoção. Talvez essa seja justamente a armadilha. A verdadeira pergunta era como escutar ambas, como permitir que o pensamento faça seu trabalho sem silenciar aquilo que a experiência está tentando comunicar. Porque, no fim das contas, existe uma diferença importante entre pensar sobre a vida e viver a vida. E talvez as experiências mais transformadoras da nossa existência surjam justamente quando aprendemos a ouvir as duas coisas ao mesmo tempo. A mente e a experiência, o pensamento e a percepção, a lógica, e aquilo que ainda não conseguimos explicar completamente. Talvez por isso Rogers tenha aprendido a confiar cada vez mais na própria experiência, não porque ela estivesse sempre certa, mas porque ela costumava perceber algumas coisas antes que sua mente conseguisse compreendê-las. Você já viveu uma situação em que sentia que algo estava certo ou errado muito antes de conseguir explicar o motivo? Gostaria muito que você me contasse nos comentários essa experiência. Se de alguma forma esse conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém importante na sua vida. Um forte abraço e fique bem.